Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Pediria a todos que estão nos acompanhando que curtam, compartilhem e acompanhem as redes sociais do Grupo AWR. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o Patriota, a Chapa 51. Vou apresentar o candidato a prefeito e vice, mas antes quero só deixar duas mensagens. Como sempre eu abro e deixo alguma mensagem. A primeira é que algumas pessoas comentaram conosco essa semana que a nossa pesquisa foi paga por uma pessoa de um outro partido. Queria muito que esse cara me pagasse e me ajudasse. É tão difícil a gente construir e tão fácil algumas pessoas destruir. Então não acredite em conversa mole. Essa pesquisa que nós fizemos foi feita e paga pelo Grupo AWR. Mas se alguém aí se sensibilizar, quiser ajudar, nós estamos abrindo aí essa carteira. Agora eu também gostaria que vocês assistissem um vídeo muito importante. E quando terminar, nós iniciaremos a entrevista com o Gomes da Esfirra e o Beto Bueno. Por favor, parte técnica. Segundo Voltaire, existem dois tipos de ladrões. O ladrão comum, que é aquele que rouba a sua carteira, o seu dinheiro, o seu relógio, o seu cavalo. E existe o ladrão político, que é aquele que rouba o seu futuro, o seu conhecimento, os seus sonhos, a sua saúde, a sua educação, o seu salário, as suas forças, o seu sorriso. A grande diferença entre esses dois ladrões é que o ladrão comum te escolhe para roubar os teus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para te roubar. A outra grande diferença, e não menos importante, é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é geralmente protegido pela polícia. Pense bem antes de escolher o seu ladrão. Essa é uma definição que pertence ao século XVIII. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque ela se encaixa muito bem no Brasil do século XXI, infelizmente. Pois é, voltamos à live. Espero que tenham entendido essa mensagem. Essa é a contribuição do Jornal Exemplo a todos que estão nos assistindo. Curtam, compartilhem. Muito importante a colocação dessa senhora. Quero agradecer a parte técnica, o Rodrigo, o Alisson, o Douglas, o Marcelo Martins, assessor, a pessoa que cuida da parte jurídica e contábil da campanha do Gomes. E vamos apresentar os entrevistados de hoje. Vamos começar pelo vice, é o Beto Bueno, da Chapa Patriotas. Patriota, por favor, Beto, fale com a cidade, se apresentem para a cidade. Boa noite, Aloísio. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, esse espaço que você tem cedido não só para nós, mas para todos aqueles que estão concorrendo a um cargo no Executivo. Queria cumprimentar também as pessoas que nos assistem pelo Facebook, né? E desejar uma boa noite a todos aí que nos assistem. Que legal. E agora vamos apresentar o Gomes da Esfirra, que é o candidato a prefeito pelo Patriota 51. Por favor, Gomes. Quem não te conhece, fale alguma coisa. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos os telespectadores aí, pessoal que tem na parte técnica, pessoal que vem nos acompanhando aí. Sou o Gomes, tenho 40 anos, sou candidato pelo Patriota 51, pautado por redução de gasto público. Esse é o principal mal que a gente vê de fora da política, e por isso que a gente está partindo da indignação para ação, porque reclamar no Facebook não adianta nada. Perfeito. Então, Gomes, aproveitando que você falou da pauta, que é a economia,
Se você for o prefeito eleito, o que você vai fazer para conter esse excesso de despesas? Primeiramente, Luiz, a gente entende que a gente tem uma máquina muito pesada, uma máquina que ela era sobrecarregada demais com muitos cargos políticos. A gente entende que se a gente colocar isso que nós pautamos por pessoas técnicas em todas as secretarias, certamente a gente vai ter mais eficiência e menos custo para o cidadão pagar. Porque não adianta você encher a prefeitura de cabides de emprego, que certamente você vai desmotivar o funcionário de carreira, que aliás eu queria deixar aqui já os meus parabéns ao Dia do Servidor Público Municipal hoje. Parabéns para vocês que levam essa máquina nas costas e infelizmente muitas das vezes tem que levar também muitos cargos políticos também nas costas, infelizmente, desvalorizando ainda mais o seu trabalho. Perfeito. Gomes, se você necessitar de algum cargo político, você vai valorizar também os concursados, os efetivos? Olha, a gente entende que a gente precisa e necessita ter cargos técnicos em todas as secretarias. O ideal, claro, é a gente capacitar os funcionários de carreira, os funcionários concursados. Se a gente capacitar eles, além de motivar ele, motiva a equipe inteira também a seguir o mesmo caminho, que é se dedicar cada vez mais e ter a meritocracia, que é merecer o cargo que ocupa, o salário que ocupa, e não encher lá de cabide de emprego, lá de cargos políticos, infelizmente, né, Alex? Perfeito. Só dar uma boa noite aqui, daqui a pouco você vai falar, hein, meu vice? A Cida Ribeiro, boa noite, pessoal, tá mandando boa noite a todo mundo, tá dizendo o nosso prefeito 51, Cida Ribeiro, tá registrado, Cida. Carlos Romano, Gomes 51. Abraço, pessoal. Abraço, Carlos. Abraço, Cida Ribeiro, guerreira. Doutora Mara Kinoshita, boa noite, Aloysio, Gomes e Beto. Boa noite, Conhece a doutora Mara? Eu acompanho ela nas redes sociais. Criminalista, uma grande advogada na nossa cidade. A Ana Dirce, boa noite a todos, em especial ao senhor Aloysio e os convidados da imprensa ética. Um abraço para todo mundo, boa noite. Vamos ver que tem mais gente aqui. Marcelo Martins, excelente. Está registrado, Marcelo. Mara Kinoshita, excelente esse vídeo. Está elogiando o vídeo que nós passamos. O Marcelo também, né, Marcelo? Está elogiando aqui o nosso vídeo. O Tarim Andrade, boa noite. Sabem quem é? É a Tarim. Tarim. É a Tarim. Então, quando for mulher, você põe a Tarim, por favor. Obrigado. Que a culpa não é dele, a culpa é minha de não enxergar pelo celular, né? A Mara Kinoshita, vamos votar com consciência. Está deixando uma mensagem dela. O Carlos Romano, Gomes, conservador e cristão. Opa. É isso mesmo, Gomes? Sou Joe. É isso? Bacana. O Walter Kitzal, parabéns aos trabalhos da TV Exemplo. Conhece o Walter? Conheço. Está sempre participando. O Vainer, né? Vainer Kitzal. Está sempre participando conosco. Eu vou fazer alguma pergunta para vocês e se vocês, o vice quiser complementá-la, fique à vontade, tá? Como eu fiz com todos aqui. Gomes, qual a importância, na sua opinião, depois eu quero saber a tua também, o Beto Bueno, que é pastor, né, Beto? Que igreja você é, pastor? Igreja Cristã em Indaiatuba. Ah, que legal. Qual a importância da renovação política, na sua opinião, candidato? A renovação, ela necessita para a gente oxigenar a política. Porque a gente que está tentando pleitear cargos políticos, a gente que é novo, que nunca pleiteou, a gente sonha fazer o que não fizeram por nós ainda. Então, renovar você oxigena, você traz novas ideias, até mesmo para os próprios políticos, né? Para todos os políticos. Então, se você vier com ideias diferentes, com propostas diferentes, projetos novos, certamente você vai até fazer com que a população cobre de todos os políticos que tenha novas ideias, que seja pautado sempre pelas necessidades do povo e não pelas necessidades do seu bolso, né? Perfeito. Eu já vou te pedir a sua opinião. Pois não. Oxigenar o político é férias de 4 anos, é isso? O político tem 4 anos para ele mostrar o trabalho dele, né? Se ele não fez, ele não precisa nem fazer propaganda do que ele quer fazer. É só ele mostrar os projetos que ele já fez, que já está de bom tamanho, né? Sim, mas uma férias de 4 anos, na sua opinião, é importante para esses políticos que estão aí hoje. Para alguns, umas férias pro resto da vida, permanente, seria melhor ainda. Perfeito, é a sua opinião. E você, Beto Bueno, fale para nós a importância, falando como cristão, Sim. Nesse momento de tantos problemas que nós estamos atravessando. Ok. Bom, eu queria usar uma
uma metáfora, se você me permite. Claro. A renovação política ela tem que acontecer, por quê? É como se você pegasse um tacho de água e enchesse ele de água e deixasse ele num canto parado. Aquela água, com o tempo, Aloysio, e você que nos assiste, com o tempo essa água vai perder a qualidade dela. Ela vai se contaminar, vai se tornar uma água contaminada. É uma visão que eu tenho da política. Por isso que tem que haver a renovação. Tem um ditado que fala que em time que está ganhando não se mexe. Isso é uma meia-verdade para mim, tá? Porque você pode sim mexer num time que está ganhando e melhorar ele ainda mais. Então, eu sou sim a favor da renovação, sempre. E não só na política, em todas as áreas também. Perfeito. O candidato a prefeito Gomes, o que pode ser feito para melhorar a saúde em nosso município? Só suplementando a pergunta, você tem percebido que as mortes estão diminuindo. Eu acho que a oração forte do Beto Bueno, Amém. a oração da minha família, a oração de todos, tomara que isso seja real, que não seja político. É o que a gente espera também, né? Tomara que a nossa força com Deus esteja muito boa, porque eu também tenho orado por isso. Sem dúvida, nós também. Agora, o que você acha? O que precisa para melhorar a saúde em nosso município? E como você enxerga essa redução de mortes nessa época? Como você já mencionou, eu também parto do mesmo pressuposto, né? Tomara que não seja um vírus político, né? Que depois do dia 15 das eleições aí volte a ter mais contágio, mais morte, aí nós temos que botar um nariz de palhaço na cara para sair na rua, né? Aí ninguém usa máscara mais, usa o nariz de palhaço que é melhor. Agora, a questão da saúde, onde a gente entende que dá para melhorar, né, Luiz? A gente é a favor de que tivesse já, nesse ano que passou, a CPI da saúde. A CPI ela é tão importante porque ela seria uma auditoria nos serviços públicos nossos na relação da saúde. Porque ele poderia corrigir alguns erros, para posteriormente corrigi-los, claro, ou até mesmo para apontar se tudo que está sendo feito na nossa saúde pública municipal está sendo feito de acordo com as necessidades do povo. Então, certamente a CPI viria para corrigir erros e algumas irregularidades e também para ir melhorando consequentemente. E claro, se tivesse alguma coisa para apontar que está tudo certo, tudo em ordem e que fosse favorável, a gente ia entender que, bom, pelo menos está tudo sendo feito da forma que necessitava, né? A gente entende que se tiver transparência sempre em todos os órgãos públicos, em todas as pastas, a população vai confiar mais nos seus representantes, que hoje o que a gente não tem é representatividade na política, né? Parece que é algo que foi assim, contagiado pelos próprios políticos para as pessoas boas não entrarem na política. Então, isso fere demais a democracia, né? A gente, infelizmente, é nivelado, a gente que está querendo entrar é nivelado por muitas pessoas que desacreditam da política, justamente pela falta de transparência com o povo, porque o dinheiro é do povo, então você tem que prestar conta desse dinheiro do povo. Uma prefeitura, ela não tem que dar lucros, ela tem que dar resultados à população. Perfeito. Você falou em esperança, você falou em melhora, né, no teu discurso agora. A cidade está boa, na sua opinião? É possível fazer algo mais? Sem dúvida, a cidade nossa é uma cidade boa. Nós sempre pautamos por isso. Por isso que a gente sempre, o slogan nosso antes era a gente queria construir uma Indaiatuba melhor, né? Indaiatuba ela é uma cidade boa. A gente entende que poderia ser melhor ainda. Principalmente se a gente reduzir o gasto público para o cidadão, ele vai viver mais, viver melhor, né? Pagando menos para se morar na nossa cidade. Nossa cidade, como o país todo, ela tem uma carga tributária onde nós pagamos 6 meses de impostos para poder respirar nesse país. Isso é inadmissível, é um absurdo. Entendemos que a nossa cidade, se ela tiver mais transparência, uma gestão voltada para realmente valorizar, respeitar o dinheiro do pagador dos impostos, com certeza a gente vai ter um país, uma cidade melhor, né? Por que nós pagamos tantos impostos e temos serviços ainda deficitários? Então a gente entende que a Indaiatuba é sim uma cidade boa, mas que tem sempre muito a melhorar, principalmente valorizando e respeitando o dinheiro do pagador dos impostos. Dá para ter uma cidade mais barata para se ver, se enxugar a máquina pública. O cidadão hoje ele não tem escolha, ele vai escolher sempre ter que pagar, ele pode escolher o seu representante, mas pagar ele vai sempre sobrar para o povo pagar. Estamos aí, tá vendo notas de 200
de R$200 sendo feito, daqui uns dias vai fazer nota de R$500, porque o dinheiro cada vez vale menos. Onde é que está o problema? O gasto público. O gasto público que sempre aumenta, sempre sobra para o povo pagar. Em vez de fazer uma reforma administrativa para cortar gasto público, simplesmente não. É sempre repassada a conta a mais para o povo pagar. E o dinheiro cada vez vale menos. Perfeito. Pastor, falando de saúde também, a saúde espiritual, nesse momento, qual a importância dela nesse momento? Olha, Luiz, eu como pastor, e não só sendo pastor, né, que isso não me faz melhor do que ninguém, mas nós temos uma cidade, a nossa cidade, Indaiatuba, você deve ter esses números, tem um índice muito alto de suicídio. Né? Então, nós temos aí projetos para estar atendendo a população na área espiritual e na área emocional também. Né? Psicanalistas, psicólogos, né? Pastores, né? E não só evangélicos, mas de outras denominações também, para nos auxiliar nesse trabalho, porque Indaiatuba é uma cidade, vamos falar assim, uma cidade até grande, né? Nós temos hoje aqui 234 bairros, né? Então nós temos um projeto já no nosso plano de governo para a gente poder estar assistindo essas pessoas também. E tratar também da vida espiritual, por que não? Perfeito. Interessante. O pessoal está compartilhando aqui. A Tarinha Andrade. Agora sim, pessoas honestas nos representando. A Ana Dirce Mariano. Quero deixar o meu boa noite ao Beto. Obrigado, boa noite. Nayara Almeida, boa noite. A Gi Moreira, boa noite. Estamos com um pico de 126 pessoas. O Edilson Noji, o Cachorrão, boa noite a Luiz e convidados. Uma entrevista abençoada a todos, também evangélico. Vivian Valentino, parabéns Gomes. Gomes tem meu respeito. Obrigado. Saímos da indignação e partimos para a ação. Bacana. O doutor Eric Regis, grande advogado, veio para uma live com a gente aqui, não sei se vocês acompanharam. Boa noite a todos. Gostaria de saber dos candidatos qual a história deles quanto à atuação social. Que é aqui colecionando? O que é, Alisson? É colecionando. O que você quis dizer aqui? Não estou entendendo. Tá. Acho que é colecionando com a comunidade em geral. O quanto é que o nível já esteve ou está dedicado a alguma ação de interesse público? Relacionamento. Então, vamos lá. Relacionamento com a comunidade em geral. Quanto é e qual nível já esteve ou está dedicado a ação de interesse público? Rapaz, essa pergunta foi bem difícil de entender. Você falou, não entendi então, vamos nada, lá. amigo. Vamos lá. É que eu também não entendi aqui. Ele está falando da história da atuação social. Ação sociais, ações sociais dos governos. O relacionamento é isso? Procura essa palavra para mim, Alisson. Tá, olha, sinceramente, não estou entendendo. Rapaz, Confuso, né? Vamos para outro, senão não mas é importante você responder ela, porque o doutor Eric vai querer. Daqui a pouco eu pergunto ela para você. Escreve de novo ela para mim, tá bom? Vamos para a próxima. Sabemos que a educação é um dos pilares de uma sociedade, pois pode levar essa sociedade ao sucesso e ao fracasso. A cidade tem uma estrutura interessante. Quais as mudanças vocês consideram que sejam importantes para melhorar a educação da nossa cidade? Gomes. Aloysio, a educação ela é a única forma de transformação de uma sociedade. Nós temos a plena certeza e convicção que um país só evolui se for pela educação. O que a gente não consegue acreditar e nem a gente aceitar é que como que pode a gente ter um país onde tem os políticos mais caros do mundo e os professores mais baratos. Inadmissível isso aí. A gente tem uma cidade superavitária de 1,3 bilhões de reais e aonde paga ainda mal aos nossos professores em relação às cidades vizinhas. A cidade nossa poderia e deveria ser já um case de sucesso para o Brasil inteiro, por que não? É só focar mais no professor. Não dá para aceitar, por exemplo, também que um professor ganhe, por exemplo, de vale-refeição, menor do que um presidente da Câmara tem por dia para comer. Além de valorizar o professor, da gente respeitar o professor, porque hoje é uma profissão insalubre, hoje, infelizmente, o professor vai dar aula hoje, ele não consegue lecionar, infelizmente, com a classe de aula com 30, 40 alunos, fica difícil demais. Nós precisamos estruturar as salas de aulas, não só na questão física,
Mas na questão de a gente dar mais, incorporar mais, por exemplo, psicólogos, psicopedagogos na sala de aula, para ajudar, auxiliar o professor da aula, para conseguir ensinar. E também temos um projeto que ele é muito simples e muito básico, né? Que é o menos cabide e mais faculdades. Se a gente cortar, por exemplo, simplificando, se a gente cortar 50 cargos comissionados ociosos, a gente poderia, numa parceria, num termo de colaboração com faculdades interessadas, criar cerca de 1.000 bolsas de alunos, para alunos fazerem faculdade, onde esses bolsistas poderiam estagiar nos órgãos públicos municipais. Por exemplo, os alunos da medicina veterinária, por que não passar nos bairros, por exemplo, com castramol, fazer um atendimento nos bairros? Já porque eu conheço muita gente, por exemplo, que entre gastar para comer e para cuidar do seu animal, com certeza vai querer pagar uma consulta para o seu animal porque não quer ver o seu animal morrer. Os alunos, por exemplo, da área de medicina e enfermagem, por exemplo, poderiam fortalecer o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, em casa, para os idosos não precisar nem ir de repente superlotar os hospitais ainda mais, para ferir de repente uma pressão, uma diabetes. São coisas simples que a gente entende que dá para fazer melhor. Os alunos, por exemplo, da área de direito, poderiam auxiliar a população com dúvidas, quanto, por exemplo, os empreendedores também, que não têm, né, suporte nenhum municipal, a questão jurídica, poderia ter orientação jurídica. Então, assim, o dinheiro do pagador dos impostos, ele tem que ter a opção de melhoria para a sociedade, porque hoje a única opção hoje que o povo tem é de pagar a conta. Então, ele vai pagar de qualquer jeito. Ele vai pagar ou por ter tantos cargos comissionados, ou ociosos, que é isso que nós somos contra, ou ele pagar para a cidade evoluir tendo faculdades na nossa cidade, afinal de contas também. Eu moro aqui há 22 anos e nunca vi fomentar a ideia de trazer um polo educacional aqui, por exemplo, um campus da USP para a nossa cidade, um campus da Unesp, e nem mesmo um polo virtual da Univesp, por exemplo, que tem várias graduações totalmente gratuitas para a população. A gente não vê também nenhum instituto federal falar que vai trazer um polo desse aí para a nossa cidade. Salto tem, não desmerecendo Salto de maneira alguma, é que a gente quer comparar que Salto está tendo uma evolução na educação e nós não temos. Por que não temos? Então, esse questionamento que fica para a gente, né? A gente que sonha com um país melhor, tem que ser para a educação. Se não for para a educação, esse país vai evoluir jamais. Perfeito. O Kiyoshi Irakawa, boa noite, Aloysio. Esses dois eu confio. Obrigado, Kiyoshi. Está registrado, Kiyoshi. Dinha Lopes, boa noite. Grande Dinha, guerreira. Doutora Mara Kinoshita Gomes, você sendo eleito, irá trazer o Hospital da Mulher para Indaiatuba? Olha, a saúde, doutora, ela tem que ser prioridade sempre a nós cidadãos. O que nós defendemos no nosso plano de governo, doutora, é a gente trazer um AME para Indaiatuba, que é um ambulatório médico de especialidades. Vamos voltar no exemplo que eu dei de Salto. Salto tem um AME, dentre as especialidades que tem mamografia, dentre outros lá, tem até, por exemplo, lá cirurgias plásticas, lá em Salto. E por que nós não temos aqui? Até porque, Luiz, o nosso grande déficit aqui na nossa cidade, a questão da saúde, é o maior tema de reclamação da população, justamente as consultas de especialidades e as filas também de cirurgias de pequenas e médias complexidades. A fila, por exemplo, da área de cardiologia bateu mais de 3.000 já, infelizmente. Então, saúde, doutora, tem que ser prioridade sempre para qualquer governo. E nós, claro, pautaremos sempre pela prioridade do povo, tanto na questão de saúde da mulher, como também da delegacia da mulher, também que a gente ficou tanto tempo aqui sem uma delegada. Isso não pode acontecer com a cidades do Brasil para se morar. Então são essas melhorias que a gente quer trazer para o Indaiatubano. A gente quer governar para o Indaiatubano sempre. O Danilo Barnabé mandou boa noite. Boa noite, Danilão. Boa noite, Danilo. Está registrado aqui. O Verne Kitzal. A maior fonte de receita em todos os municípios é a ICMS, que é transferido da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. Por isso é importante manter e dar condições às indústrias do município, que sempre geram empregos, formando e capacitando mão de obra. É uma exclamação dele, tá? Uma afirmação. Parabéns, concordo plenamente. Correto. A Sheila Assunção. Parabéns ao Gomes, Beto e todo o 51 Patriota. Por estar Sheila, guerreira. Por estar fazendo uma campanha sem ofensa aos adversários, ao contrário, vem apresentando suas propostas. Exatamente, pautado por isso. Está registrado aqui.
O Edson Noji, senhores convidados, na opinião dos senhores, vocês acham que necessita de mais médicos especialistas nos nossos hospitais? É o que a gente defende, é o AME, né? O Ambulatório Médico de Especialidades. A gente sonha e vai lutar para trazer um AME para Indaiatuba. A gente entende que isso aí vai suprir muito a nossa demanda e a nossa reclamação da população na área de especialidades. Para não deixar ninguém sem responder, eu acho que eu entendi aqui a pergunta dele, você vai entender agora. Como você é pastor e o Gomes está uma pessoa mais popular, acho que ele quis dizer o seguinte: boa noite a todos, gostaria de saber dos candidatos qual a história deles quanto à atuação social. Ah, perfeito. Qual a tua história quanto à atuação social? Ô, Aloysio, nós como pastores, não só eu, mas a maioria dos pastores, a gente sempre, além do espiritual, a gente cuida do físico também. Não tem como você orar para uma pessoa que está passando necessidade sem você estender a mão, sem você ajudar, né? Eu costumo falar que quando você ora para uma pessoa, você coloca a mão na cabeça dela para orar, embaixo tem um estômago, né? E muitas vezes ele está sem comer. Então, o social, gente, é tudo para mim, na minha opinião. Uma igreja que não tem um social, para mim, ela não tem função nenhuma, né? Porque a intenção, o intuito do evangelho é sempre ajudar o próximo e sempre o necessitado. Então você vem, a pergunta dele é mais ou menos isso mesmo. Então você vem se dedicando a essa parte social. Sim, a gente sempre tem, na igreja, eu vou usar a minha instituição para falar, mas não só a minha, a maioria das igrejas, não só as evangélicas, né? Arrecadando alimentos, roupas, né? Campanhas do agasalho na época de inverno, e sempre procurando ajudar a população mesmo no que pode. E a implementação nossa com relação à área social seria fomentar o poder público para também estar auxiliando as instituições e igrejas, né, para que isso tenha um alcance maior na população. Porque você vê que aqui na Indaiatuba nós temos moradores de rua, né, ainda que nós temos aí algumas instituições que cuidam disso, mas eu acho que o poder público pode ajudar um pouquinho mais, sim. E a ajuda tem que vir sempre através das igrejas. Perfeito. E você, Gomes, a parte social, suas ações sociais, como é que está? A gente já participou de várias ações sociais, Luiz, até porque eu que cheguei em Indaiatuba com a mão na frente e outra atrás, eu sei o que é passar dificuldade, então assim, a gente não consegue negar ajuda para tantas entidades, tantas associações que vêm nos fazer pedido, né? A gente, desde quando a gente trabalhava, né, como gerente, hoje com a minha empresa, a gente sempre fez ações voltadas para a clínica de reabilitações que fazem vaquinha, fazem rifas, a gente sempre participou disso aí. Várias campanhas também que a gente participou sempre, que assim, eu até não queria, quem vai assistir vai saber de tudo que eu participei já, e eu não quero, né? Eu não quero carregar isso aí com nenhum mérito, porque isso aí, o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ver. Então, quem está assistindo sabe o quanto eu já fiz, lutei por tantas causas, animais e reabilitação, o quanto eu já lutei, assim, na forma de tentar ajudar sempre. Sempre estendi a mão para todo mundo que me pediu ajuda, e quem está assistindo está sabendo aí, acho que eu não preciso nem mensurar isso aí, porque acho que fica até indelicado a minha parte, pleiteando um cargo político hoje, eu querer exaltar isso aí, que é a obrigação de todo mundo. Se todo mundo fizer um pouquinho, o planeta, o mundo seria outro, sem dúvida nenhuma. É só fazer um pouquinho de cada um. Perfeito. Com certeza. Lena Brunetti mandou boa noite a vocês. Boa noite, Lena. O Silvio Baroni, sobra competência, está registrado Obrigado, aqui, Silvio. Obrigado, Silvio. Alessandra Engel, parabéns, é de candidatos assim que Indaiatuba precisa. Se você que é honesto, está afirmando isso, tá? Você que é honesto, é de candidato assim que Indaiatuba precisa. Legal, obrigado Alessandra. pelo elogio. Vamos lutar bastante para fazer merecer esse apoio, essa força. O Antônio Tosta. Gomes, o que você pretende fazer com alguns contratos existentes hoje na prefeitura? Como exemplo, podemos citar o contrato com a agência de publicidade. Boa pergunta, senhor Antônio Tosta. A prefeitura, a gente está até no nosso plano de governo de como que a gente vai reduzir, a gente tem uma meta bem agressiva na questão de redução de gasto público. E como que a gente ia conseguir, né? A gente tem uma meta bem agressiva na questão de valores, né? A gente fala de 25 a 27 milhões de reais no nosso plano de governo. Como que a gente conseguiria? Uma das medidas é revisionar contratos. A prefeitura nossa é uma prefeitura que há muito tempo paga-se em dia,
paga corretamente, então por que não pedir desconto, né? Pedir desconto para essas empresas que prestam serviço municipal. Eu tenho certeza que até no momento dessa pandemia, ninguém vai querer perder uma empresa como a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, que paga em dia, perder um cliente igual nosso, que nós somos, que paga em dia, paga corretamente faz tempo. Então, com certeza, esse desconto estaria no nosso plano, que é o que está no nosso plano de governo, para conseguir a redução de até 27 milhões anuais. E claro, né, cortar gastos desnecessários, né? Somos totalmente pautados por isso. Não dá para fazer farra com dinheiro público. O dinheiro público não é para se servir dele, não. É para servir ao povo sempre. Perfeito. A Rosângela Mendes é esposa de quem? Minha. Sua. Então tá mandando um boa noite. Orgulho do meu marido. Beijos da sua esposa e filha Giovana. E disse juntos com Gomes. Deixou registrado aqui a Rosângela. A Isabel Pierini, é isso mesmo, Gomes e Beto, pessoas da minha total confiança e apreço. Excelente entrevista a todos. Excelente Muito entrevista. obrigado, Isabel. Obrigado. Danilo Barnabé, que é candidato a vereador Danilão. pelo Patriota, Sim. mandou eu confio nessa dupla. Tá aí, Nós também confiamos nos nossos vereadores, gente. Pode votar 51 para vereador, que a gente tem certeza que vai fiscalizar não só o Executivo Municipal, seja ele quem é eleito, mas também com a Câmara Municipal. Reduzir gasto público e fiscalizar. Esse é o compromisso dos nossos vereadores. Está registrado. Vamos para um comercial? E assim vocês tomam uma aguinha aí. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Então vamos para mais algumas perguntas aos candidatos. Nesse momento tão economicamente difícil, o que pode ser feito para diminuir o desemprego em Indaiatuba? Olha, mais que diminuir o desemprego, a gente manter os que já temos. Por isso a gente defende que deveríamos, né, a gente ter um acordo, né? O prefeito poderia, por exemplo, chamar os cargos comissionados, né, que ganham a mais de 10 mil reais nessa pandemia, por exemplo, para criar um fundo municipal de amparo aos empreendedores. Esse fundo, com certeza, passaria pela Câmara Municipal, que certamente seriam aprovados, e com certeza esses cargos de alto escalão que ganham acima de 10 mil não iriam estar passando fome alguma, ganhando um pouco menos, e ajudaria com certeza os nossos empreendedores, porque teve muitos empreendedores que infelizmente fecharam suas portas. Eu, como empreendedor, sofri e ainda estou sofrendo muito, e a gente não teve mão estendida de maneira alguma do Poder Público Municipal. Não foi nem perguntado qual ajuda nós poderíamos ter tido. Afinal de contas, somos nós que somos a engrenagem do município. E não só disso, a gente também tem no nosso plano de governo criar uma pasta voltada justamente para os empreendedores municipais. Porque hoje o empreendedor municipal, se parar um carro hoje da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, certamente ele vai saber, lá vem fiscalização, lá vem multa. Por que não parar um carro da Prefeitura Municipal lá para orientar, para instruir, para estender a mão para o nosso empreendedor? Porque a instrução, ela leva muitas das vezes a pessoa que está lá já prestes a fechar o seu negócio, a desanimar, e leva ele a ter um pouco de ânimo. A nossa prefeitura, por exemplo, poderia ela criar oficinas de cursos para atendimento para os nossos comércios aqui, que emprega demais. Mais de 60% dos empregos estão nos comércios. Então, precisava ser valorizado o comerciante, precisava estender a mão para o nosso comércio. Isso aí é mais importante, porque você vai motivar o empreendedor. O empreendedor, se ele tiver uma instrução, uma ajuda do poder público nesse sentido, certamente ele vai querer, ele vai crescer, ele vai empregar mais, vai comprar mais, vai vender mais e certamente ele vai gerar mais emprego e renda. Então é isso que precisa ter atenção para todos os empreendedores municipais. Só quem empreende nesse país, nessa cidade, sabe o quanto é difícil você manter um CNPJ aberto nesse país. Pastor Beto, meu amigo das antigas, candidato a vice-prefeito pelo Patriota. Essas ações sociais, nesse momento como pastor, um homem evangélico, muita gente procura, né?
O que você vem fazendo para tentar amenizar essa dor e sofrimento das pessoas nesse momento? Olha, Luiz, eu vou ser sincero falar para você que quando nós começamos esse trabalho político, vamos falar assim, eu estava como coordenador no Patriota, né, e a gente vinha elaborando um trabalho, né, para a gente criar o nosso plano de gestão, nosso plano de governo. E aos 45 do segundo tempo, né, por uma situação, eu fui convidado a ser o vice do Gomes. E para que não criasse nenhuma situação, estou falando aqui a nível de igreja, eu me afastei das funções pastorais, vamos falar assim, para mim me dedicar somente à política e para não criar nenhuma situação, porque embora muitos falem, é errado misturar política com religião, mas o meu entendimento é o seguinte: enquanto nós, o povo de Deus, né, continuar com essa fala que não se mistura política com religião, os políticos ruins vão continuar governando e os falsos profetas vão continuar ocupando os púlpitos de igreja. Então, política e religião têm tudo a ver. Desde as primórdias do mundo, desde o tempo de Abraão, né, Deus tem levantado homens e mulheres também, né, para estar conduzindo o povo dele na direção que ele quer tomar, sempre no caminho do bem. Né? Os problemas acontecem porque um homem se desvia dos caminhos de Deus e faz a sua própria escolha. E a vida é feita de escolha, né? Mas toda escolha ela tem uma consequência. Né? Todo dia quando você levanta, você já começa fazendo escolhas. Você vai escolher a roupa que você vai usar, você vai escolher se vai tomar café da manhã ou não. Mas então eu fiz essa opção de me afastar do serviço pastoral, vamos dizer assim, para me dedicar mais à campanha. Ok, muito compreensivo. O Carlos Romano, vou deixar bem claro que a opinião do jornal é quando eu expor alguma coisa. Qualquer pergunta que chegue é a opinião da pessoa e está sendo registrado essa opinião. Entre um candidato que responde a mais de 40 processos, o outro que está abandonando seu mandato de deputado e um candidato honesto, a escolha é óbvia. Tá aí. Eu acho que Carlos Romano acho mandou. que ser honesto já é obrigação de todos nós, né? É mais que obrigação. Perfeito. Mas o Carlos Romano deixou registrado isso. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Parabéns, pessoal. É isso aí. Isabel Perini. É verdade, todas as vezes que organizava qualquer ação social, sempre que chamava por telefone, ele nunca disse não, sempre colaborou. Tá aí, mais uma mensagem da Isabel para vocês. Obrigado, Tá? Isabel. O Danilo Barnabé, é isso aí. Quem faz de coração não precisa fazer propaganda. Mas se você for o prefeito, faça um pouquinho de propaganda, tá? Tá registrado, Danilo. Sheila Assunção, uma pergunta dela para você, Gomes. Gomes, pretende trazer o Sebrae para Indaiatuba? Seria, sem dúvida nenhuma, viu? Sem dúvida nenhuma. Seria ideia. uma ajuda excelente, né? Para os nossos empreendedores municipais. Está bem dentro do que a gente pretende colocar essa pasta municipal. Certamente o Sebrae seria um complemento excelente para todos os nossos comerciantes. Tem uma pergunta do Felipe Almendros, eu acho que é esse o nome. Ele está dizendo, teremos padarias públicas privadas? Padarias públicas privadas? Uma ideia... Luiz, esse é meu. Perdão, mas viu, não é fácil não. Mas a culpa é minha, né? O pessoal quer que eu leia no celular e o menino que escreve também, nós dois não se entendemos, mas nós vamos se entender ainda. É mais 30 anos juntos. Padarias públicas privadas é triste, hein? Teremos parcerias públicas privadas? E ele está agradecendo. Boa noite, Felipe. Agradeço pela pergunta. A gente vai ter todos os meios para que a gente diminua o gasto público, certamente, né? Por exemplo, nesse caso em específico aí, eu posso citar, por exemplo, aqui 2 exemplos, que é o nosso velódromo e é o nosso ginásio de esportes. Por que não fazer um chamamento público, com audiências públicas, para mostrar para a população quanto que está sendo gasto com aqueles dois centros de eventos, né? E, de repente, nesse chamamento público, trazer empresas interessadas em assumir aquele centro de evento. Por exemplo, o velódromo, por exemplo, em vez de hoje ele ter um custo alto municipal e ainda, infelizmente, não chegando até a ponta da linha que as pessoas que precisam de mais assistência,
Então, de repente, a gente terceirizar, entre aspas, né, o nosso velódromo e o nosso ginásio municipal. Eu acho que é um meio já da gente enxugar a máquina pública, a gente não ter mais gasto público, diminuir a máquina pública e com essa redução a gente conseguir investir, de repente, em coisas prioritárias para o cidadão, ou de repente até fortalecer aí, né, no caso do esporte mesmo, parcerias aí com o pessoal do basquete municipal, pessoal do handball, até propriamente o nosso Primavera, né? Eu como primaverino roxo, eu torço demais para o nosso Primavera chegar à tão sonhada primeira divisão, para a gente ver grandes clubes aqui, ver o Primavera descer o cacete no Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Você não torce para nenhum desses times? Eu sou corintiano, mas primaverino de coração, né? E você, pastor? Qual o seu time de coração, se é aqui? Primeiro aos Coríntios. Sou corintiano. Madura quando é Coríntios 1, versículo 2, né? Não, é Coríntios sempre. A gente está conversando, mas é uma brincadeira saudável, né? Depois essa padaria foi triste. O Gomes, no seu projeto, o que pode ser feito para melhorar a segurança de Indaiatuba? A segurança de Indaiatuba, a segurança do município, ela é obrigação do Estado, né? O Estado que deveria cuidar da segurança pública da cidade. Aqui a nossa guarda municipal, ela já ocupou esse espaço há muito tempo já, com um trabalho, né, bem feito na questão da segurança pública aqui em relação às câmeras nas avenidas, ajudou demais. Mas hoje a gente entende que dá para a gente cobrar mais o governo do estado para ele trazer, por exemplo, um batalhão da Polícia Militar para Indaiatuba que tanto tempo se fala e até hoje não levantou um tijolo, infelizmente. Mas da forma que a gente fala de segurança pública, Luiz, na minha humilde opinião, hoje a gente está enxugando gelo. Explico para você por quê. A gente está prendendo demais e tendo eficiência alguma, eficiência nenhuma nisso aí, porque a gente está simplesmente pegando essa molecada, botando na cadeia para eles ser recrutados pelo crime organizado e sair de lá mais capacitados, entre aspas, para o lado negativo. E aí o que acontece? Custa demais para o Estado, custa demais para o cidadão, até porque nós que bancamos, né, eles na cadeia. Então, em vez de construir faculdades, que é o que a gente sonha, institutos federais, a gente está cada vez mais construindo presídios na cidade. Então, a gente vê aí a criminalidade aumentar cada vez mais pelo uso excessivo de drogas, né? E a gente não vê realmente políticas públicas voltadas para reduzir isso aí a médio e longo prazo. Hoje, ao meu ver, com todo respeito, estamos enxugando gelo por causa dessa ideia que eu tenho do que está sendo feito hoje. É isso, candidato? A Guarda Municipal de Indaiatuba, ela tem sido uma referência regional, né? Sem uma dúvida. guarda eficiente, é uma guarda atuante, mas eu, assim como o Gomes, a gente tem o mesmo pensamento. Nós temos que equipar melhor a Guarda Municipal, né? Nós temos até um projeto aí de fazer monitoramento com drones na cidade, né, que pode ser feito, não é uma coisa impossível, né, Gomes? Mas eu acho que dá para melhorar, sim, a segurança. Perfeito, boa ideia. Tá no nosso plano de governo, os drones, ele consegue chegar até mais rápido às ações. Não adianta, né, tá uma biqueira aqui, você vai passar com a viatura, depois de meia hora ele tá voltando. Então, se você faz monitoramento via drones, você consegue até mesmo reduzir o gasto público e até você consegue remunerar melhor os nossos guardas municipais que fazem um trabalho excepcional na nossa cidade. Não, porque o helicóptero não voa tão baixo, né? Os Então drones. você pode os drones. conseguir um drone, né? Um helicóptero. Né? Através de drone. Isso. Em vez de vir um helicóptero da polícia, o Águia. Sim. Perfeito, muito boa ideia, viu? Parabéns a vocês. Gomes, nós sabemos que a corrupção é um problema de muitos anos no nosso país, é um problema federal. Como é? O que pode ser feito para combater a corrupção em Indaiatuba? Existe corrupção em Indaiatuba? Que para combater a corrupção é não roubar. Segundo, é não votar em quem rouba e muito menos bajular quem rouba, né? Porque existe dois tipos de ladrão, né? Existe o ladrão que ele vai roubar o seu relógio, vai roubar o seu carro, vai roubar a sua casa, e existe o político corrupto, que esse vai roubar a sua saúde, a sua felicidade, a sua dignidade, o futuro do seu filho. Agora existe uma grande diferença nisso aí. O ladrão, você não escolhe. Você não escolhe, ele escolhe você. Agora, o político, você escolhe ele. Então, está na sua mão, nesse dia 15 agora, está na sua mão, no Brasil inteiro, você escolher e votar realmente em pessoas que venham, não tenham um passado ruim em questão de corrupção, que é algo que assola esse país e que nós
lutamos tanto contra a corrupção, porque essa, sem dúvida nenhuma, é o mal do século, né? Temos o país aí, há pouco tempo atrás aí, que foi o maior esquema de corrupção do planeta, foi aonde? No Brasil. E lá fora, infelizmente, lá, todo mundo que olha para o Brasil fala assim, ixi, lá é um país de ladrão. O povo tão batalhador, tão trabalhador que é o brasileiro, leva a culpa por causa desses ladrão, vagabundo aí que rouba o futuro da nação nossa. Perfeito, Gomes. Vamos preparando o intervalo. Eu vou ler mais alguns agradecimentos aqui. A Maristela Martins. Gomes, você está usando dinheiro público na sua campanha? Nenhum centavo. A gente, como é pautado para a gente respeitar o dinheiro público, a gente recusou qualquer fundo eleitoral, partidário. Nós não estamos usando nenhum centavo do dinheiro público para fazer essa campanha. Algumas pessoas falam, mas eu não conheço o Gomes. Mas para ser conhecido usando dinheiro público, pessoal, eu não quero ser conhecido, não. Então é melhor a gente fazer da forma que a gente está fazendo, que a gente está fazendo vaquinha, tem pessoas colaborando, fazendo doações de campanha devidamente registrados, né, no TSE. A gente prefere assim, pessoas acreditando na gente, a gente valoriza muito isso aí, do que a gente usar dinheiro do povo que poderia ser usado para a educação melhor, para a saúde, para a segurança pública, que são os 3 pilares de que regem uma gestão, do que ficar aí gastando dinheiro público com isso aí, jogar papel na cara dos outros. Isso aí é uma coisa absurda que a gente não aceita. A Isabel Pierini, completando a pergunta da Maristela, para onde vai esse dinheiro que não é utilizado? Esse dinheiro volta para a União, o partido direciona ele para o partido de outras cidades. Então o patriota em Indaiatuba não usa nenhum centavo de dinheiro público. Perfeito. Já está no ponto aí, comercial? Então pode colocar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Vamos lá. Eu quero só registrar que não é padaria, é parcerias. O pessoal já tirou sarro que podia de mim aqui. Vou ficar de mal. Viu, Gomes? O doutor Eric Regis mandou um outro esclarecimento. Apenas um esclarecimento diante da condição de já ter sido diretor da OAB. Estándar de direito não pode prestar serviço exclusivo da advocacia. Tá? A entidade, é isso? A entidade de direito não pode prestar serviço exclusivo da advocacia. Ele só deixou esclarecimento. Obrigado, doutor. Tá? E ele está dizendo que constitui crime de exercício ilegal da profissão. Ele deve ter um motivo para estar fazendo essa colocação. Perfeito. Mas está registrado aqui, doutor. Doutora Mara Kinoshita. Gomes, sendo eleito, qual seria a sua proposta para melhorar o transporte público da nossa cidade, inclusive o valor unitário da passagem? O transporte público ele é a principal ferramenta para melhorar a mobilidade urbana. Hoje parece que é feito, não só em Indaiatuba, mas no Brasil inteiro, parece que é feito para não funcionar. Parece que é feito para não funcionar o transporte público, infelizmente. Nós temos na nossa cidade um transporte público que custa caro, até mesmo para quem não usa, porque hoje, né, a passagem hoje, salvo engano, R$ 8,35, preço final dela para a empresa de ônibus, porque R$ 4,10 o usuário paga e tem mais o subsídio que foi dado, né, pelo prefeito, pelos vereadores, de R$ 4,25, salvo engano. Então, assim, é totalmente caro e ineficiente ainda, porque tem muitas reclamações. A gente, como anda, a gente está com a população direto, tem muita reclamação na questão do transporte público. O que a gente defende no nosso plano de governo? Quebrar esse monopólio. O Indaiatuba, como cresceu bastante, já daria, na nossa opinião, claro, a gente precisa fazer estudo com pessoas técnicas nessa área, sem dúvida nenhuma, que é algo que a gente sempre pauta, ter pessoas, né, qualificadas, técnicas, competentes para avaliar isso aí, mas a vontade nossa é quebrar esse monopólio, ter mais de uma empresa aqui na Indaiatuba, ter pelo menos 2, porque aí você consegue comparar os serviços, né? Se uma empresa está prestando um serviço melhor, você pode cobrar da outra, você entendeu? Então a gente, doutora, a gente é contra esse monopólio que tem há bastante tempo em Indaiatuba. Indaiatuba está crescendo e precisa ter políticas públicas voltadas para a gente quebrar esse monopólio aí. Deixar registrado que na capa do jornal Exemplo, tem um espaço que tem um telefone para um disque denúncia. Qualquer denúncia de atraso de ônibus, qualquer problema no hospital,
pode ligar que nós temos uma equipe de jornalistas que na mesma hora vai atender a população para isso também. Então eu coloco à disposição para vocês também, uma vez eleitos, para que contem com a nossa equipe jornalística para que ajude a fazer com que a cidade melhore. Exato, parabéns tá bom? Pelo espaço. Vamos ajudar vocês aí também, tá? Obrigado. Vamos para mais uma pergunta. Estamos em uma fase de estiagem, com altas temperaturas. Antes de fazer essa pergunta, só quero deixar registrado que hoje me mandaram que um jornal da cidade, que tem um jornal na cidade, o Exemplo, e 2 tabloides. E um outro tabloide mostrou uma área cheia de água. Eu não sei qual que é a intenção da imprensa, eu não quero acreditar que está tendo imprensa tendenciosa na nossa cidade. Eu estou falando em nome do jornal Exemplo. Vamos falar a verdade, vamos mostrar a verdade para a população. Não adianta eu te chamar aqui, você fazer um baita de um discurso, Gomes, e fazer outra coisa eleito. Nós da imprensa temos a obrigação de falar a verdade. Então eu pediria para esses colegas profissionais que quando for publicar alguma coisa, vamos parar de agradar as pessoas e falar a verdade. Por favor, que nós vamos mostrar a verdade aqui sempre. Então vamos voltar na estiagem. Estamos numa fase de estiagem com alta temperatura e constantemente aguentamos cheiro de queimado em nossas casas. Fora isso, existe a questão hídrica da cidade. Como você trataria essa questão do meio ambiente? A questão das queimadas, Aloysio, ao meu ver, por exemplo, e também da questão da água, falta muita educação ao nosso povo. A gente vê, por exemplo, muita gente, às vezes propositadamente, às vezes mal intencionada, infelizmente, de atear fogo na beira de pista. Você está passando, se joga uma bituca de cigarro, isso aí certamente vai causar um incêndio. E também tem o caso também dos próprios proprietários de terras que fazem também essas queimadas, que aí já é uma questão ilegal, né? A gente, no nosso plano de governo, tem pautado lá também, está escrito no nosso plano de governo, que a gente pretende fazer um monitoramento também com drone para a gente conseguir verificar possíveis queimadas irregulares na nossa cidade, para punir mais, né? Porque isso aí é uma coisa que não dá para aceitar. Em pleno século XXI, a gente vê tantas queimadas ainda na nossa cidade, né? Uma cidade que cresceu tanto, mas o povo tem que acompanhar, tem que ter essa educação. Essa educação também tem que ter na questão dos recursos hídricos. A água tem que ser melhor utilizada. A gente defende também da parte sustentável, né? Que a gente dê isenção de IPTU, por exemplo, para as casas sustentáveis, que as casas construídas ou a reformar, que elas tendo armazenamento de água, capacidade de água, né? Você fazer guardar a água das chuvas e reutilizar elas, e também ter energia solar na sua casa, você consegue ter redução de IPTU. Tá, nosso plano de governo, esse plano de sustentabilidade. A questão dos recursos hídricos preocupa a gente demais, a fundura que foi feito a nossa barragem do Mirim. Eu fui lá visitar, pedi conscientização para a população, da gente usar água com responsabilidade, mas a gente precisa analisar o porquê que aquele espelho d'água lá é muito raso. Então, aquilo lá para a barragem, ao meu ver, eu sou leigo nesse assunto, né? As pessoas técnicas devem avaliar isso aí, mas eu vejo, como espectador, como um contribuinte, eu vejo que foi feito muito raso. Eu acho que para armazenar mais águas devia afundar mais. Então, precisa se rever, isso é urgente, porque a cidade não pode crescer da forma que está crescendo e de repente daqui a 5 anos falta água. Então precisamos, os nossos mananciais, nossas nascentes, preservar mais, plantar mais árvores na nossa cidade, tem nosso plano de governo também, plantar, arborizar mais a nossa cidade e, claro, né, a gente ter a responsabilidade do meio ambiente. A gente não pode, por exemplo, ver o parque ecológico, como eu passo ali quase todo dia, que daqui uns dias vai estar fedendo, a gente não vê nem peixe mais no parque ecológico. Eu fiz até um post esses dias, a população não jogar tanto lixo na rua. A gente vê, porque o lixo que joga na rua, vai dar uma chuva, enxurrada e vai pelas bocas de lobo ou para a rua, vai parar no parque ecológico. O parque ecológico nosso é tão bonito, tão bom, deveria ter mais lixeiras ou maiores lá, né, a gente vê também sempre superlotado, mas o principal, né, pessoal? E a gente tem a conscientização de ser mais educado, não sujar tanto a nossa cidade, né? Perfeito. Só quero lembrar que está sendo registrado tudo que você vem falando e como imprensa, uma vez eleitos, nós cobraremos de você. Pode cobrar. Eu vou fazer antes de você cobrar. Okay? Eu vou fazer antes de você cobrar para você me elogiar. Que legal.
Ô, Luiz, Viu? é só uma ressalva aqui Por favor. com o que você está falando. Isso é muito importante a população ficar ciente disso, que a imprensa séria, né, o papel dela é cobrar. Né? Uma vez gravado, uma vez falado, tem que cobrar. Em 1989 saiu uma lei onde o candidato ele era obrigado a registrar um plano de governo. Né? Então, ele vai lá e registra seu plano de governo. Só que a mesma lei que obriga ele a registrar, ela não pune o candidato se ele não cumprir o que ele escreveu no seu plano de governo. Então, muitos candidatos aparecem aí na mídia falando de plano de governo. Eu tenho falado para o Gomes que nós temos um cuidado muito grande em falar em plano de governo, para que não caia como palavras mortas, né, como promessas de campanha. Então, eu quero agradecer de novo aqui a você, a sua equipe, né, o seu jornal, para passar essa transparência para o povo. Né, e a verdade tem que sempre prevalecer. Então, aquilo que nós falamos não é promessa de campanha. Né, é o que nós vamos fazer dentro das nossas limitações e dentro do possível e adequando a verba do município aquilo que é realmente necessidade para a população de Indaiatuba. Uma coisa que eu vejo muita reclamação, Gomes, parabéns, é isso aí, nós estamos aqui à disposição. Sim. Faltou creche na nossa cidade. Muita gente me pedindo uma outra ideia, que eu sei que vai partir de vocês, uma creche noturna. Tem muita mãe que trabalha à noite. O que você vai fazer para que ajude essa pessoa que precisa de uma creche noturna e para que não falte mais creche na cidade? Ô, Aloysio, vou ser muito honesto, a questão da creche noturna é algo que a gente, primeira vez, está vendo, é uma sugestão sua, parabéns pela sua sugestão. Eu não vou aqui mentir para ninguém, falar que você tinha essa ideia, que eu não tinha ouvido ainda essa ideia. Parabéns pela sua sugestão ou de alguém que te deu essa sugestão. A questão das creches, a gente tem que ser muito honesto e coerente e entender que hoje as creches que atendem até as 4 da tarde, elas deveriam ser, pelo menos, estendidas até as 6 da tarde, porque uma mãe, ela não pode escolher entre trabalhar ou ter o filho dela, entendeu? Entre atender o filho dela, em cuidar do filho dela. Então, a gente entende que se a gente conseguir mais monitoras, ter mais monitoras, fazer concurso para ter mais monitoras, certamente a gente vai suprir essa necessidade. Né? E claro, né, a gente também conscientizar a população de, claro, né, sempre eles poderem não abandonar o filho dele na creche lá e ficar sem trabalhar, porque aí você vai até tirar a vaga de quem trabalha e precisaria de uma creche. Então, essa parte é mais cultural da população, mas a população tem que ter consciência, né? Quem me disse isso foram algumas mães que trabalham à noite, se eu não poderia ajudá-las cobrando o prefeito. Então, essa ideia veio de alguém que está sofrendo com isso. Então, por favor, se vocês forem os nossos prefeitos e vice-eleitos, pensem nisso. Perfeita sugestão, ótima sugestão. Tá. Nós queremos sempre atender a população, né, Luiz? Nós pretendemos esse cargo político para servir a população e não servir delas. Então, essa sugestão registrada sua aqui, claro, com certeza a gente vai estar anotando e, se eleito, vai ser muito ouvida, sem dúvida nenhuma. Que legal. O Werner Kitzal, sempre exclamando, afirmando algumas coisas, muito inteligente as colocações dele, mandou: o fundo eleitoral é distribuído proporcionalmente aos deputados eleitos de cada partido. E distribuído proporcionalmente aos partidos em 5.650 municípios brasileiros. Perfeito. Tá, ele deixou registrado isso aí. Exatamente o que você falou. Agora use se quiser. O Gabriel Gomes, boa noite, candidato. O senhor, sendo eleito, irá fazer auditorias para avaliação verdadeira da situação da prefeitura? É o primeiro item do nosso plano de governo, a auditoria em todas as contas públicas municipais. Contratar uma empresa né, séria e idônea para fazer uma auditoria em todos os contratos públicos. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro item nosso. Indaiatuba está maquiada? Olha, assim, para não entrar nessa celeuma, né, a gente entende que se vende muito e entrega-se pouco, porque na ponta da linha a gente tem muita reclamação. Não, se entrega muito, mas entrega o produto... Não, se entrega pouco, se vende muito, vende a cidade, que eu quero dizer, é que passa lá propaganda na Globo, na Bandeirantes, que aqui parece uma cidade da Europa. E não desmerecendo Indaiatuba, não, pelo amor de Deus, não é essa a minha ideia. Eu entendo que essas imagens que saem, essa reportagem que sai de Indaiatuba aqui,
ela, sinceramente, eu que ando nas periferias aí, o povo padece demais, o povo do Jardim Brasil, o povo do Camargo Andrade, o povo do Oliveira Camargo, o povo da Morada do Sol, Campo Bonito, padecem demais e carecem demais. Então, essa propaganda aí vai de encontro que você está afirmando aí. Não é tudo isso que vendem, não. Infelizmente, não é. Vamos ser muito sinceros. Muito bem lembrado. Inclusive, essas propagandas que fazem nesses canais de muito fora... caro ainda, né? Estão deixando de investir. Empresas como a nossa, na nossa cidade, que eu tenho aqui 86 funcionários, pago meus funcionários, poderiam investir mais na nossa empresa. Hoje nós temos 104 mil seguidores no Instagram e 60 mil no Facebook. É um grande número, fora os outros produtos que a gente tem. Além do que, Luiz, você me concede uma parte, além do que, o dinheiro, vocês também pagam esses impostos. Então, por que esse dinheiro não girar aqui na nossa cidade? Então, eu sou totalmente favorável a que esse dinheiro seja revertido aqui para o cidadão, para as empresas nossas em Indaiatuba, e não para a Rede Globo da vida aí, que já são milionários nas costas do povo. Com todo respeito também aos canais de TV de fora, sim, né? Sim. Cada um vende o seu peixe, mas podia investir um pouco mais na nossa cidade. Antigamente, Luiz, se você me permite uma parte, claro. Tinha, não lembro de que governo foi, mas tinha um slogan aqui em Indaiatuba que dizia: não dê nota fora, compre em Indaiatuba. Não sei se alguém lembra desse slogan, né? E voltando até com relação à geração de emprego, eu acho que o poder público tinha que investir mais em empresas da cidade e consumir mais de empresas do nosso município, valorizar as empresas do nosso município. E isso sim geraria mais emprego e mais dinheiro no comércio da nossa cidade, gerando mais impostos, mais empregos. Então eu acho que é uma pauta que a gente tem que pensar bem para poder fazer um papel bem feito nisso aí. Muito bom. A Rosângela Mendes. Entendo sobre essa colocação que, obviamente, o estudante não atuará exercendo serviços exclusivos, como se já fosse formado. Dessa mesma forma que o estudante não atua como médico. Seria apenas como apoio, aprendizado e não exercendo o serviço em si, ou seja, com o acréscimo do estágio? Acréscimo do estágio, e sim, sempre acompanhado, né, para tirar todas as dúvidas de todos os casos com seus mestres, claro, com toda certeza. Isso é óbvio, é necessário. Tem que ter, né? Tem que ter acompanhamento. Está aqui, Rosângela, está registrado também a sua colocação e a complementação da Alisson e a complementação do candidato a prefeito. Alessandra Angel, poxa, tinha que ter um defeito, cara. Corinthians não. Tá brincando com você aqui. Tá vendo? Ninguém é perfeito, né? Não. Eu tô achando que aqui tem 3 corintianos, viu? Eu também tenho esse defeitinho, então. Carlos Romano Gomes, temos um bom exemplo de construção de um hospital particular em nossa cidade, com custo reduzido. Não poderíamos aproveitar essa experiência na construção de um hospital municipal? Sem dúvida alguma, a gente tem esse sonho também, né? Levar tudo que dá certo na iniciativa privada para a iniciativa pública. Tanto que aquele hospital ali que eu fui conhecer em loco, né, e fiz até amizade muito boa com o senhor Rogério Oyama, que tem uma total capacidade técnica de fazer as coisas acontecerem. Inclusive até convidei ele para fazer parte do meu governo, viu? Tô até te dando um furo aqui. Puxa, uma pessoa capacitada igual ele, certamente ele tem que vir. Ele seria o meu ministro Tarcísio de Indaiatuba. Legal. Eu chamo ele lá. Por quê? Ele fez um hospital muito bem feito, com um preço justo e num tempo recorde. Então, se dá certo na iniciativa privada, por que não dá na iniciativa pública? Na iniciativa pública você só vê lá tantos aditivos. Por que a coisa não é melhor planejada e não acontece realmente? Toda obra parece que é feita para ter aditivo. Não pode acontecer isso aí, né? A população não pode ficar pagando por erros, né, de planejamento de obra. A negociação é demorada. O Danilo Barnabé, adorei a ideia da creche noturna. Parabéns pela sugestão, Aloysio. Danilo, uma vez, não se esqueça isso de pôr como projeto-lei, tá certo? Uma indicação, tá aí. Aloysio, eu até queria fazer uma parte, o nosso governo é pautado para a gente ter a participação popular. A gente tem no nosso plano de governo isso aí também, que a gente quer muito mais ouvir a população, porque é a população que carece, a população que necessita. Então, um governo participativo, ele é essencial para a gente atender as demandas da população. Então, é só essa parte que eu queria colocar, viu? Está registrado. O Diego Rafael, seu amigo de Itaoca. Opa! Grande Gomes de Itaoca, sua cidade natal.
Torcendo por você. Abração, Diegão. Diegão, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Meu sonho é um dia poder representar vocês, viu? Dar orgulho para vocês, isso é meu sonho. Estamos chegando longe. Alexandra Angel, parabéns. Tem meu respeito, eu preciso respeitar o que é público. Sempre. Está registrado, Alessandra. E mais uma pergunta nossa aqui. Como você avalia as atuais atividades culturais do nosso município? Olha, eu vejo que a atração cultural em Indaiatuba, ela teve bastante avanços aqui. Teve, né, por exemplo, os eventos, né, até internacionais na nossa cidade aqui. O que eu, como popular, como ser humano, eu queria ver mais esses eventos culturais nos bairros, nas periferias nossa. Ter uma cultura para todos, uma cultura para todo mundo, né? E uma coisa que me preocupa também é a questão dos artistas nossos municipais, principalmente nessa pandemia, que foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar a trabalhar. Se esse pessoal foi assistido, se esse pessoal teve uma mão estendida, né, do pessoal que rege essa pasta, essa secretaria, fica mais assim, até um questionamento meu, porque esse pessoal que escolhe essa profissão, eles precisam ser assistidos, até porque eles são contribuintes, são pagadores de impostos, então eles têm que ser assistidos sempre, e não só nessa pandemia, claro. O Paraná, o Cristiano, conhece? Filho do Piraquê? Opa, sim, fera. Nosso amigo, vejo quando a gente bate um poker junto. Isso é bom de bola, Ele tá hein? dizendo, traz esfirra pra nós, Gomes. Opa, mandou aqui no meu celular. Mandou aqui, viu, Alisson? Paraná é bom de bola, é meu centroavante lá na Vila Havaí, quando jogava bola lá, hein? Não fale isso que ele tá assistindo, aí ele cresce lá, não é mais bom de bola nada. Tá muito gordinho. O Gomes, falou-se muito, inclusive eu trouxe o Coronel Malheiro aqui numa live. Você quer falar uma palavrinha sobre essa decisão de manter o partido, de manter-se como prefeito? Você quer falar alguma coisa sobre isso? A respeito do que? Do Malheiro, que não foi o vice, que estava uma conversa entre vocês. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, o Malheiro só é uma para pessoa... esclarecimento do próprio Gomes. Sim, o Malheiro é uma pessoa que a gente tem total apreço, respeito por ele, né? Uma pessoa totalmente qualificada em tudo que sempre fez na vida. É uma pessoa que sempre vai ter o meu respeito, sem dúvida nenhuma. Eu vou estar torcendo sempre por você, Coronel Malheiro, e sei que a política precisa de pessoas igual a você, pessoas de competência igual a você. Vai contribuir muito com o nosso país. É o sonho do senhor e eu vou estar torcendo na torcida sempre, senhor. Mas o que houve que você estavam negociando vice? Você quer falar sobre isso? Olha, é uma coisa foi particular. Uma especulação. Coisa particular do grupo e em respeito a ele eu prefiro não falar. Perfeito. É que ele falou e outras pessoas falaram. Por isso que eu quis abrir esse espaço para você, mas Perfeito. Você fique à vontade, viu? Perfeito. Gomes, já tem 1h15 de live. Pô, falamos bastante, hein? Você quer fazer alguma complementação aí no teu projeto de governo? Olha, eu só queria pedir para o indatubano que hoje ele se sente desapontado, desacreditado da política, que assim também eu fui. Então eu estou aqui com esse grupo hoje, representando esse grupo que é o Patriota Indaiatuba, que é um grupo de pessoas que realmente querem fazer uma política diferente, para fazer a diferença na vida do cidadão. E a gente tem projetos simples, executáveis, mas que com certeza mudariam e melhorariam demais a vida do indaiatubano. Então, nesse dia 15, a gente pede uma chance para vocês, para a gente representar vocês, para a gente resgatar essa credibilidade que infelizmente na política está deturpada faz tempo, mas justamente pelos políticos, porque os políticos não querem que as pessoas boas ocupem os espaços delas, né? O político, ele não tem medo de uma população endinheirada, ele tem medo de uma população informada. Então, esse nosso grupo, ele foi um grupo que veio realmente pautado para reduzir gasto público, investir o dinheiro do cidadão no que é prioridade ao cidadão sempre. Então, e esse nosso grupo, ele tem uma particularidade, ele está vindo unicamente e sem rabo preso com ninguém, muito menos com empresas que têm interesse na gestão pública municipal. Então, se você quer votar realmente num grupo novo, que tem vontade, gana para te servir cidadão, para resgatar essa credibilidade, dê uma chance, não só para nós, candidatos a executivo, mas dê uma chance também para os nossos vereadores, para vereadores que fiscalizem os atos do prefeito, mas ser independente de quem for eleito, e também fiscalize todos os atos da Câmara Municipal em si, cobrem realmente tudo que é feito na nossa cidade, fiscalize realmente, porque a função principal
do vereador é fiscalizar. E eu tenho certeza que o candidato Bando como nós não viu tanta fiscalização assim nesses últimos tempos. Então, uma Câmara independente, uma Câmara que realmente faça acontecer o que é de função dela, que é fiscalizar. Legislar, claro, né? Criar leis que facilitem a vida, que melhorem a vida do contribuinte, mas o principal, fiscalizar o dinheiro público. Perfeito. Pastor, faça suas colocações finais aí, por favor. Com certeza. Eu queria falar algo aqui para vocês que estão nos assistindo, acho que até é inédito, se o Gomes me permitir falar. Nós temos no nosso plano de governo, né, já estava falando sobre isso hoje, quando eu fui convidado a ser vice do Gomes, eu me senti muito honrado, né, muito honrado mesmo, porque, como nós falamos agora, o Maleiro é uma pessoa muito qualificada e muito capacitada. E eu tive uma preocupação em substituí-lo à altura, mas devido ao currículo do coronel, fica difícil. Mas eu prometo que quero fazer de tudo para não decepcionar ninguém. Então eu conversei com o Gomes, o quê? Não desmerecendo o voto de ninguém que vai votar Gomes prefeito e Beto vice, mas eu não quero ficar como vice. Porque no meu entendimento, a atribuição de um vice é nenhuma dentro da prefeitura. É mais um cabide de emprego. Então, sem contar que tem um monte de assessor. Então, eu vou para a prefeitura, sim, eu vou assumir uma pasta, mas onde eu vou ser produtivo para o município. Né? Eu não quero ser mais um peso. Então, já estou declarando aqui publicamente na imprensa, uma das principais imprensas aqui da cidade de Indaiatuba, que eu vou assumir uma pasta, mas não como vice-prefeito. Eu quero trabalhar por Indaiatuba. Redução de gasto público. Complemente com isso. Isso é redução de gasto público, pessoal. Eu acho que vocês nunca viram isso em políticas públicas aqui em Indaiatuba, em candidatos que têm essa proposta. E a gente afirmou esse compromisso entre eu e ele, de uma coisa que a gente quer na política. A gente quer realmente que as coisas funcionem e que cada vez mais custe menos ao cidadão. Então, se essa atribuição for dada a ele, com certeza a gente vai economizar uma mão de obra, um custo a mais para a cidade, porque não podemos ter um vice-prefeito meramente figurativo e além de ter ainda muitos assessores. Somos totalmente contra esse tipo de gasto público desnecessário. Ao meu ver, não é necessidade para a cidade ter um vice-prefeito figurativo. É claro que se o prefeito tiver algum problema, né, de saúde, algum problema de afastamento, o vice assume, sem dúvida nenhuma. Mas o principal é que a gente vê isso aí, o comprometimento dele de ocupar uma pasta, trabalhar realmente em prol da cidade e, claro, não ganhar 2 salários, né, pessoal? Isso aí é inadmissível, né? Está aí registrado, recebemos hoje o Gomes, o pastor Beto, Patriota 51, está registrado toda a mensagem deles. Espero que vocês raciocinem, pensem na hora de votar e não esqueçam do vídeo que passamos logo no início da live. Muito obrigado, amanhã teremos outra live e fiquem com Deus.